Muito bom dia para todos, como foi dito nessa linda manhã de sol. E vamos, nesse momento, antes de começar, rogar ao nosso Pai Criador que nos ilumine na sua misericórdia, nos dando força para continuarmos seguindo adiante e confiança sempre no amanhã. As emoções são como forças da natureza dentro de cada um. São elas que determinam as nossas ações, tanto no bem quanto no mal. Nós podemos dizer que as emoções são reações excessivas que temos diante de um acontecimento, uma ideia, uma sensação. Se procurarmos no dicionário a definição de emoção, nós vamos encontrar agitação de sentimentos, abalo afetivo ou moral, turbação, comoção. Existe uma diferença entre sentimento e emoção, embora encontremos algumas similaridades entre os dois. O sentimento, definido como ato ou efeito de sentir, constitui um estado afetivo durável, estável, enquanto que a emoção é uma reação afetiva momentânea e também intensa. A emoção é assim efêmera, passageira, enquanto o sentimento mais duradouro e ideativo. Nós podemos afirmar que ninguém vive sem emoções. Como um certo cantor que já dizia em sua música, o importante é que emoções eu vivi. É porque as emoções dão colorido à nossa vida. Mas nós precisamos saber escolher bem essas cores, porque elas são forças que podem nos levar ao inferno astral ou ao céu das realizações. Mas como é possível controlar algo que nos é ainda desconhecido, que não é refletido com quem não temos contato? No caso, as nossas emoções. A resposta está no autodescobrimento. É muito importante conhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções, pois isso nos ajudará a sermos autores verdadeiros das nossas próprias vidas. Como parte da nossa natureza, as emoções devem ser canalizadas para as edificações de engrandecimento e de cultura, de solidariedade e de paz, de beleza, de fé, de amor.
sabendo manipulá-las com sabedoria, elas sempre resultarão em bênçãos de que não podemos prescindir. Elas têm, assim, grande importância na nossa vida, desde, é claro, que saibamos direcioná-las. Não são, na realidade, as emoções que nos prejudicam, mas a maneira como as aplicamos. Como já dissemos, quando bem dirigidas, elas colocam brilho em nossas vidas, nos impulsionam para as grandes realizações. Joana de Ângeles nos diz que o ser humano não possui emoções. As emoções é que os possuem. Muitas vezes nós agimos impensadamente, provocando reações de que mais tarde vamos nos arrepender. Assim como o céu, de vez em quando, fica carregado por nuvens pesadas, descarregando através de raios e trovoadas, nós também sofremos descargas internas, geradas pelas tensões que são as nossas emoções. Mas nós não podemos viver sem elas, como também não podemos viver, vejam bem, sem as paixões. Kardec comenta que as paixões são alavancas que acalentam as forças do homem em favor da execução dos desígnios de Deus. Explica ele que as paixões devem ser dirigidas e que nós não podemos de forma alguma deixar que elas nos dirijam. O mesmo acontece com as nossas emoções. Nós temos que aprender a dirigi-las e também canalizá-las para o bem. Os espíritos de luz comparam as paixões como um corcel, que, quando governado, é bom para todos nós, mas quando não governado, quando é ele que governa, aí sim, ele se torna perigoso. O mesmo exemplo serve para as nossas emoções. Elas expressam um estado espiritual, um estado em que cada um se encontra naquele momento. Elas também manifestam-se no físico, apresentando alterações orgânicas, como por exemplo, às vezes sentimos aquele friozinho na barriga. É uma emoção. Um rubor na face, secura na boca, o rosto contraído, o choro, um sorriso largo, uma explosão de raiva, o medo, o susto, uma inquietação, um estado de satisfação, de felicidade, são alguns tipos de emoção que sentimos e que expressamos através do nosso corpo. Quem não se emociona no nascimento de um filho? Ouvindo uma música, assistindo um filme que nos toca o coração, olhando uma bela paisagem, observando o céu,
as estrelas e tudo que a natureza nos oferece. Quem não se emociona lendo um livro que nos edifica, que nos engrandece. A perda de um ente querido ou algo similar mexe também muito com o nosso emocional. Nós agimos muito mais em função da emoção do que da razão. A fé é um sentimento do coração e, portanto, emocional. Mas quando a fé não é trabalhada, ela pode se tornar em fé cega, gerando o fanatismo. Por essa razão, Allan Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo: fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Na hora de construir, cérebro e coração não podem estar separados. Existe a necessidade da harmonia de ambos em toda tarefa edificante que necessitemos realizar. A razão calcula, cataloga, compara, analisa. O sentimento cria, edifica, alimenta, ilumina. Emmanuel nos ensina que a razão é o caminho humano, o sentimento é luz divina. O espírita cristão, invocando o raciocínio em todos os instantes da vida, não pode esquecer sua iluminação própria na fé, sua elevação sentimental, sua riqueza interior, seu aperfeiçoamento individual, e tudo isso através do esforço próprio. É por essa razão que Emmanuel assevera que os trabalhadores espirituais da grande causa centralizam seus ensinos no Cristo Jesus, fundamento de toda a verdade sobre a terra e modelo supremo para todas as criaturas. Nós temos o dever de cuidar do nosso corpo e do nosso espírito, porque os dois estão interrelacionados. Por essa razão, nós temos que procurar evitar as fortes emoções, pois elas podem trazer consequências para o nosso estado espiritual. A doutrina espírita nos oferece as ferramentas racionais para enfrentarmos os nossos problemas, principalmente aqueles de cunho emocional. Se soubermos dosar emoção, paixão e razão, estaremos caminhando pela estrada segura que nos leva à felicidade. Viver com
conviver, compartilhar, significa ganhos e perdas nas nossas relações, mas principalmente excelente aprendizado. É convivendo com o outro que vamos aprendendo. Todos temos dificuldades, insegurança, carências, e quando tudo isso vem à tona, é como um cálice cheio que transborda. E na maioria das vezes, o que sobra são ressentimentos, amarguras, mágoas e uma sensação terrível de decepção e desamparo. Quem já não passou por isso? Acredito que todos nós já vivemos situações assim. Mas nós precisamos nos conhecer melhor para sermos mais inteiros, mais verdadeiros. Nós não podemos carregar uma bagagem pesada e ao mesmo tempo sermos livres e íntegros. Temos que nos libertar do peso dos sentimentos negativos que tanto mal nos faz. Quando um copo está muito cheio, basta uma gota para que transborde. Assim somos nós. Seres que erram, mas que também acertam. Mas ninguém é igual para sempre. O que fui ontem, com certeza, não é o que sou hoje. Nós temos que seguir adiante, melhorando a cada dia. Portanto, temos que evitar as mágoas, a fúria, a raiva, o ódio. Pois esses sentimentos demandam muita adrenalina, desgaste físico, emocional, mental, energético, e nos leva a perdas em todos os sentidos. Temos que nos libertar dos pensamentos obsessivos que ainda insistem em nos perseguir. Quando nos encontramos cheios de rancor, de raiva, com anseios de vingança, nós contaminamos o ambiente que nos cerca. Nós contaminamos as pessoas ao nosso redor. Nós contaminamos os nossos projetos, os nossos desejos, perdendo assim energias que nos fazem prósperos, bem-sucedidos, criativos, generosos e mais felizes. Um velho índio disse certa vez: dentro de mim existem 2 cachorros. Um perverso e cruel. O outro generoso e magnânimo. Os 2 estão sempre brigando. E quando alguém lhe perguntou qual dos 2 ganharia a briga, ele parou, refletiu um pouco e disse:
aquele a quem alimento. Diante de tudo isso, constatamos a necessidade que temos de exercitarmos o auto-perdão e o perdão ao outro. O perdão é uma ferramenta indispensável para a nossa libertação, já que o ato de perdoar é sentimento que liberta. O perdão nos encaminha para a alforria de qualquer dor, de qualquer sentimento. Nós não estamos falando aqui do perdão eclesiástico, ou seja, aquele perdão que diz que, se não perdoarmos, vamos arder no fogo do inferno. Tampouco do perdão que nos leva, ou que leva o outro, aquele a quem vamos perdoar, a ser submisso à nossa altivez, porque nos achamos superior a ele, como se fôssemos Deus com poder de decisão. Não. Também não vamos perdoar empurrando as emoções para debaixo do tapete, certos de que sentimentos reprimidos não constituem ameaças. Não. Nós temos que aprender a perdoar, de forma que o nosso perdão nos leve à compreensão de nossas mágoas, de nossos ressentimentos, medos, melindres. Quando nos autoconhecemos, temos a compreensão de nossas fragilidades. E é dessa forma que nós vamos aprender a perdoar a nós mesmos e ao nosso semelhante. Já que o perdão nos liberta de todo mal e nos faz muito mais felizes e confiantes. Hoje, a tecnologia tão avançada não consegue resolver os graves problemas íntimos do ser, que continua ainda atormentado, como em priscas eras. O homem odierno, totalmente ligado à cibernética, não consegue já resolver os problemas externos, mas não aqueles que ainda jazem entorpecidos no seu ser. Isso acontece porque os valores da fé, da perseverança, ainda sofrem interferência das paixões do mundo. É verdade que existe muita vã cultura, mas também muita ausência de luz. Os sentimentos humanos encontram-se ainda cheios de egoísmo e vazios de amor. A doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, apresenta-se como legítima resposta do mundo espiritual às inquietações que hoje se espalham no nosso planeta. Agora, mais do que nunca, meus amigos, se faz necessária a tarefa de esclarecimento das consciências, a fim de que o amanhã seja clarificado pelo amor e pela paz.
nós temos que semear o amor. Temos um compromisso com o nosso Mestre Jesus, cujo ministério se encontra perfeitamente estabelecido na codificação kardeciana. Como nos diz Bezerra de Menezes, quando alguém se levanta, todos os homens se levantam com ele. Abramos as portas da nossa casa para o Cristo. Aprendamos a conjugar os verbos amar e servir. Procuremos engrandecer o amor para que ele nos ajude a nos elevar. E assim ficará muito mais fácil fixar o reinado do Espírito aqui na terra, principalmente entre os sofredores. Era uma manhã de sol. Uma manhã de sol como esta. Só que não era domingo. Era cedo da manhã, dia de semana. Muitos se dirigiam ao trabalho. O trânsito caótico. Muitos nervosos, passando muito tempo nos semáforos, que por conta da fila de carros, deixavam todos a esperar um pouco mais. Vendedores ambulantes circulavam por aí. E um deles chamou a atenção dos motoristas. Ele estava vestido com um colete amarelo e naquele colete dizia o nome do jornal que ele vendia. Ele chamava atenção porque entre os outros ambulantes era o que esboçava um grande sorriso e parecia cantarolar. Nisso ele se aproxima de um dos carros que tinha os vidros abertos e a música estava a todo volume. Ele se aproxima, mostrando o produto que estava vendendo, começou a acompanhar a música. Também desenhou alguns passos de dança. Depois viu que os carros iriam continuar, o sinal estava aberto, e ele se recolheu à calçada, lá dançou mais um pouquinho e esboçou dessa vez um sorriso radiante. É interessante. Quantos de nós saem para o trabalho cedo pela manhã, preocupados, amargurados, nervosos, agitados mesmos, pensando nos problemas que vamos enfrentar durante o dia, talvez no chefe difícil, nas pessoas que vamos ter que atender, nas coisas desagradáveis que já estamos antecipando que vai nos acontecer, as dívidas a pagar, talvez problemas familiares. E vamos assim, começando o dia, nesse estado, sentindo essas emoções que nos prejudicam. E vemos o caso desse ambulante dançarino. Imaginamos ele com dificuldades, com subemprego, sujeito às intempéries do tempo, também às grosserias de muitas pessoas, e mesmo assim ele encontra motivo
motivos para sorrir. E mesmo assim, ele está sorrindo para a vida, para que a vida também lhe possa sorrir. Aonde queremos chegar é que o sorriso é ferramenta valiosa no nosso cotidiano. E todos nós podemos nos servir dele em qualquer situação. Quem se habitua a sorrir cativa mais simpatias, cultiva o otimismo, transferindo sempre o melhor de si ao outro. Viver feliz assim, aproveitar o dia sorrindo, é muito importante, pois isso ajuda a alegrar a nossa vida. Faz com que nós possamos deixar fluir de dentro de nós força para entusiasmar os outros. Quem sorrir consegue desarmar tensões, consegue superar angústias. E além do mais, já foi comprovado cientificamente que o sorriso nos protege contra doenças, que cura até depressão. Vejam bem, fortifica também os laços afetivos. Além do mais, sorrir não custa nada. Ao contrário, rende simpatia, quebra gelo, quebra a indiferença. Na casa espírita é muito importante cultivarmos o sorriso, distribuir alegria. Lembremos que a nossa doutrina é otimista. Ela nos traz esclarecimento, ela traz luz sobre nossa vida. Ela nos ensina como agir diante das situações difíceis. As vozes da imortalidade sempre enchem o nosso coração de alegria, de júbilo, de esperança. O sol, meus amigos, a cada dia nos oferece esse banquete de alegria. Assim, o sorriso deve sempre predominar em todas as nossas atividades. A quase totalidade das pessoas não conhecem a si mesmo. Na realidade, nós vivemos fugindo do autoconhecimento, da autoavaliação. Nos incomoda muito ainda sondar o nosso íntimo. Nos incomoda ainda olhar no espelho e bem dentro dos nossos olhos. E o interessante é que é importante, de vez em quando, fazermos esse exercício. Diante do espelho, encararmos, olhar bem dentro de nós. E por que não fazer a pergunta: quem sou eu? Isso pode até parecer meio estranho no início, mas à medida que formos insistindo nesse exercício, nós iremos penetrar muito mais fundo no nosso interior. Nós vamos penetrar nos nossos medos, nos nossos anseios, dúvidas.
na nossa personalidade. Nós vamos assim aprendendo a nos conhecer. É importante, todos os dias, fazermos um balanço dos nossos atos, pensamentos, palavras, pesando acertos e erros. Questionemos-nos, analisemos-nos, penetremos nesse mundo, vamos dizer, maravilhoso e ainda desconhecido que é o nosso interior. Estejam certos que quando comecemos a fazer isso, vamos nos surpreender positivamente em muito do que vamos descobrir. Alguma coisa talvez nos assuste, mas vamos nos surpreender muito mais. Em qualquer processo de modificação de comportamento, é muito importante conhecer a si mesmo. O filósofo grego Sócrates já dizia, já asseverava: conhece-te a ti mesmo. Olhar para dentro, sentir as nossas emoções, analisar as nossas ações e reações. Esse é o primeiro passo para autoconhecer-se. E o nosso autoconhecimento nos fará muito melhor e é um fator importante para a nossa felicidade. A grande missão de Jesus foi nos ajudar a progredir moralmente e a estar em paz conosco e com o nosso semelhante. Precisamos constantemente nos analisar melhor, procurando saber quais são as nossas virtudes, os nossos defeitos, o que deve e o que não deve ser mudado. Nos contam que havia um rei muito rico, poderoso e que tinha muitos súditos. Mas esse rei não era feliz. Ele estava sempre insatisfeito, sempre buscando algo que ele mesmo não sabia o que era. Certa vez, ele estava caminhando em uma das salas do palácio, quando ele viu que um servente estava esfregando o chão e ele cantava e sorria. Ele então pensou consigo: como pode eu, um homem poderoso, rei, estar tão infeliz? E esse pobre coitado que parece tão feliz. Aproximou-se do servente e perguntou a ele: por que é que você está tão feliz? O servente então responde: eu sou feliz porque eu tenho tudo o que preciso. Eu tenho uma família a quem quero muito, tenho um lar que me abriga, tenho sempre uma comida quentinha que aquece as nossas barrigas. O rei ficou um pouco desapontado, resolveu procurar o conselheiro. Contando para ele o que aconteceu, perguntou o porquê disso. Por que eu vivo sempre tão infeliz? O conselheiro então respondeu: o servente é feliz porque ele ainda não faz parte do clube dos 99.
E o rei então pergunta: mas que clube é esse? O conselheiro então sugere ao rei que dê ao servente 99 moedas de ouro. E o rei faz. O servente então no outro dia acorda pela manhã com aquele saco de 99 moedas de ouro. Fica encantado. Bem, ele começa primeiro, claro, a contar as moedas para ver quantas tinham ali. Ele já não sabia naquele momento quantas havia. E começa 1, 2, 3, 95, 96, 97, 98, 99. Procura a outra moeda. Não encontra. Procura no lugar onde foi deixado o saco com moedas. Claro que ele sabia que foi o rei que mandou. Com certeza, eu acho que eu perdi ou está em algum lugar. Procura, enfim, por toda a casa e não encontra. Então ele vê que ali só tem 99 moedas. Só que a partir dali, a vida dele passou a ser a busca dessa moeda que iria completar as 100. Então, ele mudou por completo, parou de rir e sempre estava pensando de como conseguir aquela moeda de ouro que completaria as 100 que ele queria. A própria família notou a diferença. Ele já não era mais paciente com os familiares. O rei, que também continuou a observar o comportamento do servente a pedido do conselheiro, notou que ele tinha mudado. Aí ele volta ao conselheiro e diz: o que é que acontece agora? Ele já tem as 99 moedas de ouro, como você me aconselhou, e por que agora ele mudou por completo? Já não se sente mais feliz. O conselheiro então responde: é porque oficialmente o servente agora faz parte do clube dos 99. E ele explica: o clube 99 é composto de pessoas que, embora tenham tudo para serem felizes, estão sempre querendo um pouco mais. E interessante que isso se aplica muito a gente. Sempre estamos sonhando em ter algo. Estamos falando aqui de coisas materiais. Às vezes queremos uma casa própria, trabalhamos, lutamos, conseguimos a casa própria. Depois de adquiri-la, passa um pouco de tempo, já estamos querendo uma casa maior. Porque achamos que temos o direito de ter uma casa maior. E fazemos aquilo com a busca da nossa felicidade. A minha felicidade agora está em busca de uma casa maior. Ao ter aquela casa maior, queremos o quê? Uma casa na praia, uma casa, uma granja, uma fazenda, seja lá o que for. E isso também se aplica a um carro, se aplica também, enfim, as coisas materiais que desejamos, estamos sempre querendo um pouco mais. E isso faz com que nós nunca estejamos satisfeitos com aquilo que temos. Então é importante que nos analisemos para evitar fazer parte desse clube dos 99. E que possamos estar claro que isso não nos impede de lutar por aquilo que desejamos, seja bens materiais mesmo. Temos que lutar, temos que trabalhar, não para conseguir, mas que não nos façamos infelizes por não ter aquilo que desejamos. Nós dedicamos hoje grande parte do nosso tempo às redes sociais. E ali vemos diariamente que são postados fotografias, retratos de famílias, reuniões, festas, reencontros, além, é claro, dos autorretratos.
Nós vemos assim diariamente milhões de rostos estampados nas redes sociais. Em muitos, nós podemos observar uma indescritível alegria. Em outros, um olhar de surpresa. E ainda, em outros, um semblante nostálgico, saudoso, talvez. O certo é que nem sempre a fotografia revela o que vai na alma. E aí ficamos a imaginar. E se inventasse uma máquina que pudesse fotografar a alma? O que esse aparelho seria capaz de nos mostrar? Quantos sorrisos seriam de verdadeira felicidade? Quantas máscaras poderiam estar escondendo a dor da solidão, da frustração, do arrependimento, da falta de esperança? Esse aparelho poderia demonstrar os verdadeiros sentimentos que moldam o nosso estado de espírito e que muitas vezes disfarçamos por conta das convenções sociais. Nós vivemos numa sociedade em que somos ensinados a esconder nossos medos, incertezas, angústias, porque se assim não fizermos, seremos taxados de fracos. Uma sociedade em que ainda diz que o homem não deve chorar, que nos aponta ideais intangíveis de beleza, felicidade, ilusões materiais e passageiras. Essa mesma sociedade não nos prepara para a dor, para recebermos os nãos que a vida nos oferece. Ela não nos prepara para a compreensão que nem sempre somos vencedores e que muitas vezes se faz necessária a queda no caminho daquele que busca se melhorar. Mas cabe nos ajudar uns aos outros. Se temos a oportunidade de chegar àquele que se encontra infeliz, levemos o conforto, a palavra amiga, levemos a esperança. Se apenas o podemos ver em fotografia, emitamos então pensamentos positivos, de alegria, de paz, de solidariedade. Enviemos uma prece, um desejo voltado ao bem àquela pessoa que se encontra ali estampada diante dos nossos olhos. Nós temos, meus amigos, que nos dar as mãos. Embora tomemos caminhos distintos, a estrada que nos leva a Deus é uma só. É a estrada da generosidade, da solidariedade, do amor ao próximo. E vejam bem, é nosso dever
transitar por essa estrada. Nós espíritas não nos encontramos na carne por acaso. Renascemos para consertar. Voltamos ao cenário terrestre para corrigir. Aqui estamos para reaprender. Nós voltamos aos sítios antigos para os joirar, ou seja, separar com cuidado o bem do mal. Nós somos aqueles corruptos da verdade de outrora, antigos negadores do Evangelho de Jesus, mesmo dizendo servi-lo. Novamente na terra, é hora de nos dar as mãos para reacender novamente a lâmpada do ideal cristão, para que essa possa arder as flores da caridade, do amor, da pureza, da humildade. Nós não podemos negligenciar, não mais. Temos que empreender esforços para a melhoria do nosso planeta. Amemos então para sermos amados. Semeemos bênçãos para colher alegria. Plantemos a esperança para que possamos caminhar pelos caminhos da segurança. Sejamos fiéis a Jesus e permitamos que Ele domine a intimidade dos nossos espíritos. É tempo de renovar. É tempo de burilar o nosso interior, lapidando as nossas imperfeições, como um diamante puro, arrancado do cascalho, para que possa refletir a luz da crença na sua total claridade. Nos ensina os espíritos que o homem é como o mármore bruto. O Evangelho de Jesus é o sublime escultor. Jesus é o caminho. A doutrina espírita é o estímulo para que possamos caminhar para a felicidade. O Evangelho de Jesus é a porta. A codificação kardeciana é a chave. Jesus é o apelo. A doutrina, o instrumento que traz o Cristo de novo para nós. Diante das sombras, caminhemos contra as trevas, acendendo sempre a luz clarificadora do Consolador prometido por Jesus. Ante os obstáculos, contornemos as dificuldades e sigamos resolutos face ao abismo. Não maldiguemos a tentação da queda. Atravessemos o fosso e continuemos nosso caminho, seguindo sempre adiante. Essas são as instruções que nos trazem os espíritos mensageiros da luz. Jamais esqueçamos que Jesus é a ponte de ligação entre o céu e a terra. O Mestre Divino é o ar que nos sustenta, dulcificando-nos o interior, a fim de que possamos nos integrar ao bem. E nós vamos terminando com a exortação
de Bezerra de Menezes. Ama, serve, prega e vive a doutrina espírita no altar de vossas vidas, para que em breve já não seja vós a viver, mas o Cristo a viver em vós. Muito obrigada e que Deus nos abençoe a todos.